jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência aos nossos estudos de geometria espacial. Hoje aprenderemos a calcular área e volume de prismas. Primeiro, vamos verificar o que significa a área de um prisma qualquer. Então, lembrando que um prisma é um sólido geométrico formado por duas bases. Essas bases estão aí em planos paralelos e todo prisma é formado também por faces e arestas laterais. Essas faces laterais são sempre paralelogramos, ou retângulos ou paralelogramos, dependendo se o prisma é reto ou oblíquo. Perceba que se o nosso prisma tem duas bases, essas bases são polígonos congruentes. Neste exemplo aqui nós temos dois hexágonos. Então, se esses hexágonos são congruentes, a área total do nosso prisma seria igual a 2 vezes a área da base. Qual base? Tanto faz, a superior ou a inferior, porque elas são iguais. Então, as figuras, os polígonos que formam as bases do prisma são congruentes. Tanto ângulos quanto medidas dos lados são congruentes. Mas a área do prisma, nós temos que somar também a área das paredes laterais, das faces laterais do nosso prisma. Então, se as figuras das bases são hexágonos, nós teremos 6 faces laterais, 6 paralelogramos laterais. Nesse caso, 6 retângulos mesmo. Então, portanto, a área total de um prisma qualquer sempre será 2 vezes a área da base desse prisma, seja qual for a base que você considerar, porque elas são congruentes, mais a área lateral, isto é, a soma das áreas das faces laterais do nosso prisma. Então vamos a um exemplo. Temos aqui um prisma retangular. Vamos fazer a planificação desse prisma, isto é, vamos quebrá-lo e planificar, colocar todas as suas faces no mesmo plano. Perceba que aqui eu tenho as duas bases, que são 2 retângulos. As arestas laterais também são retângulos. Trata-se aqui de um prisma irregular. Perceba que cada base tem 5 centímetros de largura e 6 centímetros de comprimento. Então perceba que a área lateral é 2 vezes a área da base mais a área das faces. 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é a área das faces. Então, a área da base, basta eu calcular apenas a área de uma das bases. No caso, 5 centímetros de largura por 6 de comprimento. Esse comprimento daqui é o mesmo daqui. 5 vezes 6, 30. Então, 2 vezes 30, 2 vezes 5 vezes 6. Então, esse 2 que multiplica 5 vezes 6 é exatamente 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, a área lateral é o que sobrou. São as outras faces aí da lateral do nosso prisma. Então, nós temos duas laterais, que mede 6 de comprimento por 2 de largura. Está aqui, ó, as duas, 6 vezes 2 mais 6 vezes 2. E outras duas faces laterais que medem 2 de comprimento por 5 de largura. 5 vezes 2 mais 5 vezes 2. Perceba que aqui na área lateral está todas as faces do nosso prisma, exceto as bases. Fazendo a conta, 5 vezes 6, 30. Então, 2 vezes 30, 60. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. 12 mais 12, 24. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 10 mais 10, 20. 60 mais 24, 84. Mais 20, 104. Portanto, a área total desse prisma é 104 centímetros quadrados. Lembrando que a unidade de área é metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, enfim, de acordo com a unidade que for dada no problema. Vamos calcular a área deste prisma. Perceba que as bases deste prisma
são dois triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo é congruente a este. Então a área deste triângulo retângulo é a mesma área deste triângulo retângulo. E aqui nós temos a face, vamos dizer assim, que está aqui por trás, ela mede 2 de altura, 2 metros de altura, por 2,5 de comprimento. A face inferior, 1,5 metro de largura por 10 de comprimento. E essa face inclinada, que seria referente à hipotenusa aí dos nossos triângulos retângulos, 2,5 metros de largura, que é exatamente o comprimento da hipotenusa, vezes 10 metros de comprimento. Basta calcularmos individualmente aí cada uma das áreas e somarmos tudo ao final. Então, 2 vezes a área da base. Então aqui nós temos 2 vezes a área de um triângulo retângulo. A área de um triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Como eu tenho duas bases congruentes, eu pego toda essa fração e multiplico por 2. Como eu estou multiplicando por 2, esse 2 com esse 2 vai cortar, e esse 1,5 vezes 2 vai virar 3. 10 vezes 2,5 é exatamente a área dessa face aqui em relação à nossa hipotenusa, de largura 2,5 e comprimento 10. Então nós temos a área desta face, 10 vezes 2,5, que vai dar 25. A face inferior, 1,5 metro de largura por 10 de comprimento. 10 vezes 1,5, 15. Mais a face que está por trás aqui do nosso desenho, 2 metros de largura por 10 de comprimento, 10 vezes 2, 20. Logo, a área total desse prisma, basta somarmos todos esses valores. 3 mais 25, 28, mais 15, 43, mais 20, 63. Então a área total desse prisma é 63 metros quadrados. Vamos analisar a planificação desse prisma reto, só que irregular, porque esse nosso triângulo que forma uma das bases não é um triângulo equilátero, portanto trata-se de um prisma irregular reto. Perceba que as faces são retângulos, e aqui nós temos que uma das bases, a base é 4 e a altura do triângulo que forma essa base é 5,4. Portanto, para sabermos a área total do nosso prisma, nós vamos calcular a área de uma das bases, multiplicar por 2, porque nós temos duas bases congruentes, e calcularmos aqui a área de cada uma das faces laterais conforme a planificação. Então, a área de um prisma qualquer, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Perceba que a base do nosso triângulo é 4 e a altura dele é 5,4. Então, a área de um triângulo é base vezes altura, 4 vezes 5,4, dividido por 2. Como eu tenho duas bases congruentes, esse 2 com esse 2 vai cortar e eu ficarei com 21,6, que é exatamente o produto de 4 que multiplica 5,4. Eu tenho duas faces iguais, de 6 metros de comprimento por 5 de largura, 6 metros de comprimento por 5 de largura. Então eu tenho duas faces de 5 por 6. 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60. Então esse 60 é a área das duas faces aqui que tem o mesmo tamanho. Só que eu tenho a face inferior, que é essa face de 4 metros de largura por 6 de comprimento. A área desta face é 4 vezes 6, que dá 24. 21,6 mais 60, 81,6. Mais 24, 105,6. Como aqui nós não temos as unidades, nem centímetro, nem metro, nem quilômetro, não tem unidade, nós colocamos unidade de área, porque nós não sabemos qual foi a unidade utilizada no nosso desenho. Área total de um prisma regular. Aqui nós temos um cubo. Perceba que o nosso cubo, todas as arestas dele são iguais. Se nós planificarmos o cubo, nós temos 6 faces iguais. Essas faces são quadrados de mesmo lado. Como esse quadrado tem lado A e a face de cada quadrado, a área de cada quadrado é dado pelo produto lado vezes lado, como eu chamei meu lado de A,
Então, a área de cada quadrado é A ao quadrado. Portanto, a face desse cubo, que é um prisma regular, é 6 vezes A ao quadrado, porque eu tenho 6 faces e cada uma das faces a área é A elevado ao quadrado. Portanto, a área total desse cubo é 6A ao quadrado. Se eu pegar, por exemplo, um cubo de 5 metros de aresta, isto é, todas as arestas do cubo medem 5 metros, a área total desse cubo vai ser 6 que multiplica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 25, 150 metros quadrados. Aqui nós também temos um prisma regular, onde a face superior e a face inferior, as bases do nosso prisma, são quadrados de lado 2 por 2. E a aresta lateral mede 5 metros. Então eu tenho que 2 vezes a área da base, não importa qual base que eu tomo por referência, a inferior ou a superior, porque elas são congruentes, mais 4 vezes a área da face. Por que 4 vezes da área da face? Porque todas as faces têm 2 metros de largura por 5 de altura. Então a área de cada face é 2 vezes 5. Como eu tenho 4 faces iguais, porque as nossas bases são polígonos regulares, portanto elas têm a mesma altura, todas as arestas laterais, e a mesma base. Então, por isso, 4 vezes a área da face. A área da base é 2 vezes 2. Então, eu tenho 2 que multiplica 2 ao quadrado. E 4 vezes 2 vezes 5. Por que 2 vezes 5? Porque cada face é 2 metros de largura por 5 de altura. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. 8 mais 40, 48 metros quadrados. Agora eu tenho um prisma regular de base hexagonal. Nós temos aqui um hexágono regular em cada uma das bases aqui do nosso prisma. Vamos lembrar que um hexágono regular pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Se nós multiplicarmos a fórmula da área do triângulo equilátero por 6, nós obteremos que a área de um hexágono é igual a 3 vezes o lado elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, isto é a área de um dos hexágonos. Lembrando que na nossa figura nós temos 2. E nós temos 6 faces laterais iguais, todas elas com 4 centímetros de largura por 10 de comprimento. São 6 retângulos de 4 centímetros de altura por 10 de comprimento. Jogando isso na nossa fórmula, nós temos que a área é igual a 2 vezes. Então, tudo que está dentro aqui do nosso parênteses foi a substituição nessa fórmula. O lado vale 4, então eu tenho 3, que multiplica 4 ao quadrado, raiz de 3, mais 6 vezes 4 vezes 10. Lembrando que 4 vezes 10 é a área de cada um desses retângulos. Eu posso cortar esse 2 com esse 2 e eu tenho que a área é igual a 3, que multiplica 4 ao quadrado, que é 16. 3 vezes 16. 6 vezes 4, 24, vezes 10, 240. Como tudo aqui é um produto, a ordem não importa. 4 vezes 10, 40, vezes 6, 240 também. Então eu tenho aqui 3 vezes 16, 48 raiz de 3, mais 240. Se tomarmos que a raiz de 3 vale 1,7, a nossa resposta é 48 que multiplica a raiz de 3 é a mesma coisa que 48 que multiplica 1,7, que vai dar 81,6. Mais 240 da nossa área lateral, nós temos que o nosso prisma tem 321,6 metros quadrados. Volume de um prisma qualquer. Então temos aqui um prisma triangular. Nós vemos que trata-se de triângulos não equiláteros, cuja base nós temos 4 metros de lado
e 3 metros de altura. E o comprimento da nossa aresta lateral, 7 metros. Lembrando que o volume de um prisma qualquer sempre será a área da base que multiplica a altura. Como a nossa base trata-se de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Eu já tenho a base do nosso triângulo e já tenho a altura. Então 4 vezes 3 dividido por 2, que multiplica a altura, que corresponde à nossa aresta lateral. Se nós colocássemos esse prisma sobre as bases, 7 metros seria a altura, a distância entre as duas bases. 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6, que multiplica 7, 42. Então eu tenho que o volume desse prisma triangular é igual a 42 metros cúbicos. Vamos calcular agora o volume de um prisma retangular. Perceba que a base do nosso prisma é um quadrado, 3 centímetros, 3 centímetros, e a sua aresta lateral, 5 centímetros. Portanto, o volume será dado por área da base vezes altura. Como a área da base é um quadrado, 3 vezes 3, então 3 ao quadrado. E a altura do nosso prisma seria a aresta lateral, 5. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. Como a unidade é centímetro, o volume do nosso prisma é 45 centímetros cúbicos. O volume de qualquer prisma retangular sempre será o produto da sua largura, seu comprimento e sua altura. Sempre A vezes B vezes C. Então, sempre o volume de um prisma retangular será o produto das suas dimensões, largura, comprimento e altura. Agora nós temos um prisma retangular, onde todas as arestas são iguais a A. Lembre-se que a face de um cubo é um quadrado, e um quadrado, antes de tudo, é um retângulo. Por isso, um cubo também é chamado de prisma retangular. Como é um prisma retangular e é o produto de todas as suas dimensões, o volume do cubo é A vezes A vezes A. Então, a área da base vezes a altura. A ao quadrado vezes A, o volume do nosso cubo é A ao cubo, isto é, o comprimento da sua aresta elevado ao cubo. Logo, um cubo que tem 10 centímetros de aresta, o seu volume será A ao cubo, 10 elevado ao cubo, ou seja, 1000 centímetros cúbicos. Volume de um prisma oblíquo. Perceba que as bases desse prisma oblíquo são trapézios retângulos. Vamos lembrar a área de um trapézio? Lembrando que a área de um trapézio é base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então eu tenho a base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Esse 15 é exatamente a distância entre os dois planos que contêm as bases do nosso prisma. Por isso que na nossa fórmula nós substituímos a altura por 15. Não o comprimento da nossa aresta lateral, e sim a distância entre os planos das bases. Então eu tenho que a base maior, que vale 8, mais a base menor, que vale 4. Somando 8 mais 4, vou multiplicar por 9 e dividir tudo por 2. E depois multiplicar por 15. 108 dividido por 2, que multiplica 15. 108 por 2 é 54. 54 vezes 15. Logo, o volume deste prisma oblíquo é igual a 810 centímetros cúbicos. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.